A guerra, em sua dimensão de larga escala, entrou em seu quarto ano. Atualmente, a atenção do mundo não está voltada para as operações militares, mas para a diplomacia do governo de Donald Trump, que declarou que encerraria a guerra em 24 horas. Porém, as sucessivas negociações falham em levar a um avanço e cada lado, Ucrânia, Rússia e Estados Unidos, estão num jogo de gato e rato sobre quem vai ser mais esperto. Embora tenha havido certa estabilização na linha de frente nos primeiros meses de 2025, a intensidade dos combates está aumentando novamente. Então, devemos esperar combates mais pesados em vez de paz? No episódio de hoje abordaremos o que tem acontecido nas frentes ucranianas ultimamente. Ajude o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Na guerra, tendemos a nos concentrar nas operações terrestres e nas mudanças da linha de frente, mas muita coisa está acontecendo no ar. Ambos os lados realizam ataques regularmente, usando vários tipos de veículos aéreos não tripulados. Vamos revisar a linha do tempo dos principais eventos das últimas semanas. Os ucranianos continuam os ataques retaguarda profunda, visando infraestruturas críticas e militares. No final de janeiro, a refinaria em Ryazan foi atacada 2 vezes. Em 3 de fevereiro foi uma estação de gás perto de Astrakhan e uma refinaria em Volgogrado. 2 dias depois, uma refinaria em Krasnodar foi atacada, destruindo 2 tanques de combustível. Em 11 de fevereiro, uma refinaria em Saratov foi atingida. Em 24 de fevereiro, drones atacaram novamente a refinaria de Ryazan e os incêndios resultaram na paralisação da produção. Finalmente, em 11 de março, os ucranianos realizaram seu ataque mais potente até agora no território russo, usando pelo menos 337 drones. O alvo inclui a capital russa, mas não houve efeitos perceptíveis além de relatos de danos a objetos civis em Moscou. Em 14 de março, a refinaria de Tuapse foi atacada e o incêndio causado por explosões continuou pelos 3 dias seguintes. Este ataque foi realizado usando um míssil Neptune modernizado. Uma semana depois, em 20 de março, drones atacaram a base de aviação estratégica em Angels. Depósitos de munição foram destruídos por pelo menos 225 drones. 2 pilotos de bombardeiros russos Tu-95 também morreram no ataque. Apesar dos ataques bem-sucedidos, muitos outros foram mal-sucedidos, e olhando para o quadro geral, parece que a capacidade russa para combater os drones ucranianos está aumentando. Quanto às operações aéreas russas, deve-se notar que os Shaheds continuam sendo o principal vetor, e os russos não realizam um ataque contra a Ucrânia usando mais de algumas dezenas de mísseis há muitas semanas. As capacidades russas para produzir e usar drones iranianos estão crescendo. Quase todas as noites ocorrem ataques usando de 100 a até mais de 200 veículos. Os alvos dos ataques são infraestrutura ucraniana, objetos civis e instalações militares. A eficácia dos ataques russos também está aumentando, como evidenciado por imagens e relatos de moradores, bem como por comunicações diárias do comando da Força Aérea Ucraniana. No ano passado, a derrubada de quase todos os vetores aéreos era declarada diariamente, e quaisquer perdas ocorriam como resultado da queda de destroços. Atualmente, cada vez mais está sendo relatada a destruição de infraestruturas de energia. A eficácia reduzida da defesa ucraniana pode resultar de vários fatores. Os russos modernizaram os próprios Shaheds e mudaram as táticas de uso. Em vez de ondas sucessivas, ataques concentrados agora ocorrem com um grande enxame. Do lado ucraniano, os efeitos da escassez de equipamentos e munições podem ser sentidos por um lado e, por outro, a realocação de soldados que antes operavam em grupos móveis de defesa aérea para a infantaria que luta na linha de frente. Isso, por sua vez, foi forçado por crescentes problemas de pessoal do lado ucraniano e pela ineficácia da mobilização. Os russos também usaram mais Shaheds para atacar áreas de retaguarda menos defendidas da frente, como cidades como Zaporizhzhia, Dnipro, Kharkiv ou Sumy. Ataques aéreos russos mais fortes ocorreram em 1º de fevereiro,
quando mísseis e drones resultaram em danos a instalações de infraestrutura de energia em vários oblasts. Em 11 de fevereiro, os russos realizaram um ataque maciço à infraestrutura de gás em Poltava. Outro ataque desse tipo foi realizado em 20 de fevereiro e a consequência desses ataques foi uma queda na produção em cerca de 40%. Em 1º de março, um míssil balístico Iskander-M atingiu o campo de treinamento ucraniano de Novomoskovsk, onde a 157ª Brigada Mecanizada se formava. Como resultado, 150 soldados foram mortos ou feridos, incluindo 30 instrutores. Em 7 de março, os russos realizaram outro ataque à infraestrutura de energia usando 194 charretes e 67 mísseis. Nas últimas semanas, também é perceptível que Odessa está se tornando cada vez mais o alvo de ataques. Para ilustrar a escala dos ataques russos, em dezembro eles usaram 1.850 charretes, em janeiro 2.629, em fevereiro 3.902 e em março 4.078. Entre agosto do ano passado e o mês passado, aumentou mais de 5 vezes o número de charretes disparados em direção à Ucrânia. Vejamos agora os eventos em setores específicos da frente, começando pelo território da Federação Russa. Direção Sudzha. Janeiro indicou a estabilização das atividades com notável iniciativa russa, que não levou, no entanto, a mudanças territoriais. Em 6 de fevereiro, os ucranianos realizaram um ataque que não mudou a situação geral das tropas ucranianas e, após os sucessos iniciais, nos dias seguintes, os russos continuaram a pressionar as posições ucranianas, recapturando várias aldeias em sequência. Nos primeiros dias de março, os russos romperam a defesa ucraniana ao sul de Sudska. Em 8 de março, uma operação russa começou com o objetivo de expulsar totalmente os ucranianos do Oblast de Kursk. Essas ações foram precedidas por ataques bem-sucedidos em ambos os flancos da incursão ucraniana, resultando nos russos obtendo controle total de fogo sobre as rotas logísticas ucranianas que vão de Unakivka até Sudzha. O efeito foi grandes ataques de drones russos FPV de fibra ótica em quaisquer veículos ucranianos que se movessem ao longo das estradas. Isso sufocou quase completamente a logística ucraniana e foi a razão para a necessidade de retirada do território russo. No dia em que as operações começaram em 8 de março, os russos penetraram atrás das linhas de defesa ucranianas por um gasoduto inativo, através do qual entre 100 e 600 soldados se deslocaram. Embora a eficácia dessas ações permaneça controversa até hoje, os ucranianos foram finalmente forçados a recuar, principalmente a pé, entregando locais sucessivos sem lutar. No dia seguinte, os russos capturaram a aldeia Malaya Loknia, e em 11 de março as tropas russas entraram em outras 12 aldeias. Ao mesmo tempo, a retirada ucraniana de Sudzha já estava em andamento. Em 12 de março, os russos hastearam a bandeira no centro de Sudzha. No entanto, os ucranianos não se retiraram totalmente de Oblast de Kursk. Eles ainda mantinham suas forças em Guyevo, Gornal, Olesnya e Gogolevka, baseando sua defesa em colinas que lhes davam uma vantagem sobre o inimigo. A retirada ucraniana, embora apressada e a pé, procedeu de forma eficiente. Os russos tentaram interromper, destruindo eles mesmo a ponte de Sudzha. Pelo menos um dos comboios ucranianos em retirada foi parado e então alvejado. No entanto, as informações divulgadas pelos russos e posteriormente repetidas pelo presidente Trump sobre o cerco de centenas de soldados ucranianos não foram confirmadas. Imagens disponíveis indicam um máximo de 100 prisioneiros. Os russos também capturaram apenas alguns veículos, indicando que a maior parte do equipamento havia sido retirada anteriormente ou estava realmente estacionada na Ucrânia, perto da fronteira. Nos dias seguintes, os russos mantiveram a pressão para expulsar as tropas ucranianas. Em 28 de março, eles recapturaram a aldeia de Gogolevka e entraram em Guyevo, pelo qual os combates continuaram pelos próximos dias. Ao mesmo tempo, os soldados russos estão entrando em Oblast de Sumy, assumindo o controle de várias aldeias despovoadas e indefesas da Ucrânia. Deve-se presumir que os russos pretendem criar uma espécie de zona tampão
para evitar que os ucranianos repitam uma operação semelhante na direção de Kursk no futuro. Além disso, a presença russa em solo ucraniano forçará o comando ucraniano a usar forças adicionais para proteger essa direção em caso de novas ações russas. No momento, essas ações russas são de natureza limitada, mas várias fontes ucranianas pintam o espectro da ameaça de uma ofensiva russa em Sumy. A retirada ucraniana de Sudzha foi causada pela incapacidade de garantir a rota de suprimentos do território ucraniano com o uso de drones russos guiados por fibra ótica. Crucial nesta dimensão foi o sucesso russo no flanco ocidental da incursão ucraniana e a captura de Sverdlikovo. Ou seja, construir uma narrativa sobre a necessidade de retirada causada pela suspensão temporária do apoio norte-americano, incluindo assistência de inteligência, parece falso. O rompimento da defesa ucraniana e o controle de fogo sobre a rota de suprimentos já haviam ocorrido. Os ucranianos lançaram 2 ataques mal-sucedidos para melhorar a situação tática e, diante da forte pressão russa, foi tomada a decisão de recuar. Em março de 2025, a operação militar ucraniana de Oblast de Kursk, que estava em andamento desde agosto de 2024, foi concluída sem atingir o avanço estratégico previsto. Apesar das expectativas iniciais de um avanço militar significativo, a operação não produziu os resultados esperados. Acima de tudo, o objetivo principal dessas ações não foi alcançado, que era forçar os russos a reduzir a pressão em Donbas e transferir parte de suas forças daquela frente para Sudzha. Em vez de enfraquecer as atividades em Donbas, os russos transferiram parte de suas unidades de direções secundárias e terciárias, como Volchansk e Zaporizhzhia. Na realidade, em vez de desacelerar as atividades russas em Donbas, elas aceleraram, resultando na captura de várias cidades ucranianas. E no período de agosto a novembro do ano passado foram os maiores avanços russos. Em agosto foram quase o dobro do que em julho, e nos meses subsequentes aumentaram de 363 km² capturados em agosto para 730 km² em novembro. Isso porque o general Syrskyi, para realizar a ofensiva de Oblast de Kursk, usou quase toda a reserva estratégica e, no momento da crise, brigadas da série 150 recém-formadas tiveram que ser lançadas em Donbas. Em última análise, portanto, a Operação de Kursk pode ser considerada um fracasso ucraniano, que não apenas não trouxe benefícios perceptíveis, mas também acelerou os avanços russos em Donbas em direções-chave. Enquanto a presença ucraniana em Kursk estava terminando, as tropas ucranianas atacaram o oblast vizinho de Belgorod. Em 18 de março, os ucranianos do 33º e do 125º Regimentos de Assalto atacaram na direção da aldeia de Demidovka, que foi capturada em 23 de março. Pouco depois, os ucranianos ocuparam a aldeia vizinha de Popovka sem lutar. Essas ações foram apoiadas pela aviação ucraniana. Aeronaves F-16 bombardearam a ponte de Grafovka, complicando as situações para os russos. Este ataque pode ter como objetivo reduzir a pressão russa sobre Guyevo, ou uma tentativa de criar uma zona de amortecimento limitada no lado russo da fronteira. Não se exclui que essas ações também tenham sido calculadas com o propósito de enviar mensagens ao Ocidente, indicando que a Ucrânia ainda é capaz de conduzir operações ofensivas. Finalmente, o escopo dessas ações foi muito limitado, e sua significância não se estende além dos sucessos táticos. Direção Kharkiv. A área do Volchansk ainda permanece o mais estável de todos os setores. Para russos e ucranianos, ela tem importância terciária e os combates são estáticos. Permanecendo no Oblast de Kharkiv, vejamos a situação na área de Kupiansk. Nos últimos 2 meses, os russos progrediram na parte oeste do rio Oskil, alargando e aprofundando a cabeça de ponte criada no final do ano passado. Cria uma ameaça real para novas ações russas na direção da própria Kupiansk. Eles também estão aplicando pressão perto da fronteira estadual, assumindo o controle das aldeias de Topoli e Stroivka, criando assim uma segunda cabeça de ponte na margem oeste do Oskil. Os status de Kamianka permanecem incertos.
No entanto, as atividades nessa direção são de natureza limitada, e a pressão russa não leva a um avanço significativo das posições ucranianas. Na margem leste do Oskil, os combates continuam na base da incursão russa, no entanto, esta área permanece estável e relativamente calma. Ao sul desta área, há confrontos limitados de natureza posicional, e a única mudança perceptível foi a recaptura pelos ucranianos da pequena aldeia de Nadia, localizada na fronteira dos oblasts de Kharkiv e Luhansk. Direção Donetsk. As atividades são mais dinâmicas ao norte do rio Donetsk. Lá, os russos continuam a pressionar ambas as margens do rio Zerebets. Na margem leste, após capturar a aldeia de Terny, os russos não obtiveram mais sucessos, mas na outra margem, eles estão constantemente expandindo a cabeça de ponte estabelecida. No final de março, os russos alcançaram as proximidades das aldeias de Nov e Katerinivka, e o objetivo dessas ações parece se cortar a estrada que passa pela primeira dessas aldeias, o que interromperá a logística ucraniana nesta área. Semelhante às seções acima, este setor atualmente tem pouca importância para ambos os lados beligerantes. Na margem sul do Donetsk, na área de Siversky, a situação permanece estável, apesar de os russos terem capturado Bilohirivka e a elevação vizinha em 23 de fevereiro. As operações russas destinadas a ocupar esta aldeia duraram 2 anos e 9 meses. Nesta área, os russos estão conduzindo ações de contenção limitadas na direção de Irovivka. A situação neste setor não sofreu mudanças perceptíveis desde a ofensiva ucraniana de Kharkiv em setembro de 2022. Direção Chassiv Yar e Toretsky. O combate urbano por Chassiv Yar continua sem parar. Embora os russos tenham capturado a maior parte da cidade no final do ano passado, até hoje eles não conseguiram expulsar os ucranianos de suas partes central e oeste. Nessa direção, a intensidade dos ataques russos diminuiu sensivelmente e começamos a observar estagnação. As tropas ucranianas provavelmente tentaram tirar proveito disso, realizando 3 contra-ataques mal-sucedidos nos últimos dias de março com forças destacadas da 24ª Brigada Mecanizada. Em uma extensão limitada, os russos estão pressionando a leste da cidade, mas seu progresso lá é marginal, chegando de 1 a 2 quilômetros. Em conexão com a luta por Chassiv Yar, devemos olhar para a batalha por Toretsky. Embora os russos tenham declarado ter capturado quase toda a cidade no final do ano passado, a situação real é bem diferente. Em março, surgiram informações sobre um contra-ataque ucraniano e a recaptura de uma parte significativa de Toretsky. A presença ucraniana na parte central da cidade foi confirmada por material visual apropriado. Acontece que, na realidade, assim como não havia controle russo sobre a cidade, também não houve contra-ataque ucraniano significativo. Ambos os lados têm forças limitadas na cidade, o que significa que nenhum deles conseguiu obter uma vantagem significativa e, em seguida, um avanço. Na realidade, também é difícil traçar a linha de frente real que atravessa os edifícios, porque ambos os lados criam pontos fortes em prédios, o que pode criar uma falsa impressão de maior controle do que o real sobre fragmentos maiores de Toretsky. Embora a maior parte da cidade esteja sob controle russo, ainda não se pode falar de uma batalha concluída com sucesso para os russos. A penetração relativamente fácil das forças ucranianas através das ruínas da cidade indica que os russos não têm forças para proteger a cidade e depois controlá-la. Até porque no flanco esquerdo de Toretsky, na segunda quinzena de março, os ucranianos conseguiram recapturar as aldeias de Shchernivka e Leonidivka, antes parcialmente controladas pelos russos. No final de março, as operações russas foram retomadas a oeste de New York. O resultado foi a captura pelos russos de 2 aldeias. Tanto Chassiv Yar quanto Toretsky são de importância fundamental para ambos os lados, porque sua possível captura abrirá caminho para os russos até a cidade de Kostynivka, que pode ser o alvo dos próximos meses. Direção Pokrovsky. Nos últimos meses do ano passado, a direção Pokrovsky permaneceu a mais ativa e dinâmica. Os russos fizeram progressos notáveis principalmente no flanco sudoeste da cidade e ao capturar a cidade de Kurakov,
localizada ao sul de Pokrovsk. No início de fevereiro, os russos estavam a cerca de 2 quilômetros dos dois primeiros edifícios de Pokrovsk, mas então o ímpeto da ofensiva russa morreu, e a situação se estabilizou no nível das aldeias de Kotliny, Pichany, Shevchenko e Lizivka, que permaneceram sob controle russo. Nos primeiros dias de fevereiro, após fortalecer previamente seu poderio, os ucranianos iniciaram contra-ataques com elementos do 425º Regimento de Assalto Skala, que terminou com a recuperação de todas ou partes de todas as aldeias acima. No momento da intensificação das atividades ucranianas, foi sugerida a possibilidade de um cerco potencial de elementos da 15ª e 74ª Brigadas de Fuzileiros Motorizados russas. No entanto, o ímpeto das atividades ucranianas acabou se mostrando insuficiente para fortalecer o sucesso alcançado. Os ganhos territoriais ucranianos não foram duradouros. Em março, os russos retomaram as ações ofensivas e recuperaram o controle sobre as aldeias de Shevchenko e Lizivka, e pelo menos a parte sul de Pichany. Kotliny ainda permanece sob controle ucraniano. Os ucranianos também garantiram a vizinha Udachne. No flanco leste, a situação também permaneceu estável durante os primeiros meses deste ano. Os ucranianos também contra-atacaram lá, com forças de elementos do 425º Batalhão de Assalto Skala. Os ucranianos expulsaram os russos das proximidades do entroncamento rodoviário. Recentemente, no entanto, os russos retomaram as atividades nesta área. A presença russa perto de Pokrovsk fez com que a cidade deixasse de ser um centro logístico. Isso alongou as rotas de suprimento para unidades que lutaram na linha de frente. Os contra-ataques ucranianos na direção de Pokrovsk foram provavelmente uma consequência da mudança do comandante do agrupamento operacional responsável pela direção de Pokrovsk. Em 26 de janeiro, o general Mihailo da Prati foi nomeado para este cargo, que também permanece o comandante das forças terrestres ucranianas. Anteriormente, o general Sisky combinava essas funções em 2022 a 2024. Operações ativas na direção de Pokrovsk permitiram que os ucranianos estabilizassem a situação, embora, como mostra a dinâmica das operações, esses efeitos não sejam duradouros. Ao sul de Pokrovsk, a situação é semelhante. Os primeiros 2 meses foram caracterizados pela estabilização com contra-ataques locais ucranianos, especialmente na direção de Uspenivka. Os efeitos aqui também não foram duradouros, pois imagens recentes confirmam o controle russo sobre a maior parte desta aldeia, bem como o novo avanço russo na direção oeste. Na virada de fevereiro e março, os russos registraram um progresso limitado, capturando as aldeias de Nadivka, Preobrazhka e Zaporizhia. No final de março, os russos se aproximaram das aldeias de Kotlyarivka e Boadenivka. Olhando mais ao sul, no início de fevereiro, as tropas russas eliminaram a saliência ucraniana a oeste da cidade de Kuragov, capturando a localidade de Dachny, em 14 de fevereiro. No dia seguinte, os russos iniciaram um amplo ataque, atacando as aldeias de Ulakli e Konstantinopil. A aldeia de Ulakli foi capturada pelos russos após vários dias de combates, mas o ataque à vizinha Konstantinopil não ocorreu de acordo com o plano dos russos, e os combates pela localidade continuaram pelas próximas semanas. No final de fevereiro, atacando do leste e do norte, soldados russos da 114ª Brigada de Fuzileiros Motorizados capturaram a aldeia de Adrivka, expulsando elementos da 46ª Brigada de Assalto Aéreo. Finalmente, em 9 de março, os russos capturaram Konstantinopil, mas em 17 de março, os ucranianos realizaram um contra-ataque, expulsando os russos quase inteiramente da aldeia. Nos próximos dias, a intensidade dos combates nessa direção foi bastante limitada, e como nas direções mencionadas anteriormente, isso mudou nos últimos dias de março. Então, os russos, aproveitando a névoa que dificultava as atividades dos drones FPV ucranianos, invadiram a aldeia de Roliv, que logo depois capturaram inteiramente. Os russos criaram uma brecha perigosa nas linhas defensivas ucranianas, o que levanta questões sobre o uso pelos ucranianos do período de vários meses de calma nessa direção. Direção Velika Novossilka.
No final de janeiro, os russos capturaram todo o assentamento, expulsando a 110ª Brigada Mecanizada Ucraniana, que foi parcialmente dizimada no decorrer dos combates e uma retirada atrasada. Nos 2 meses seguintes, os russos continuaram a pressionar nas direções norte e noroeste, cruzando com sucesso o rio Mokry e Ali. Como consequência, os russos, atacando com forças incluindo a 5ª Brigada de Tanques, capturaram as aldeias de Novosilka, Privilny, Burlatsky, Dnipro-Ria. Atualmente há confrontos sobre as localidades de Vilny, Poli e Vesely, e os alvos adicionais dos russos parecem ser as aldeias de Shevchenko e Komar. Importantes estradas de abastecimento táticas passam por ambas. Direção Zaporizhzhia. Após a fracassada ofensiva ucraniana em Zaporizhzhia no verão de 2023, este setor permaneceu relativamente estável. Os russos recapturaram a maior parte das áreas perdidas como resultado das ações ucranianas e nos meses seguintes os combates foram estáticos. Confrontos limitados nessa direção não levaram a nenhuma mudança perceptível no arranjo da linha de frente. No início de março, em um ataque surpresa com forças de elementos da 128ª Brigada de Assalto de Montanha e do Regimento Kraken, os ucranianos conseguiram expulsar os russos da parte norte da aldeia de Kamiansky. Os dias seguintes, no entanto, viram o domínio das tropas russas. Como resultado das operações iniciadas no fim de fevereiro, eles conseguiram capturar as aldeias de Pyatnikat, Lobkov, Stepov, Mali Sherbak e Sherbak em 15 de março, assumindo assim o controle do cinturão de proteção ucraniano no flanco ocidental da defesa de Orikhiv. Assim, os russos iniciaram operações em uma frente de 15 quilômetros, entrando até 5 quilômetros na área sob controle ucraniano. O sucesso russo se deveu ao enfraquecimento ucraniano na direção de Zaporizhzhia. A limitação de suas próprias forças e a necessidade de escolher seções chaves para a defesa significam que as forças armadas ucranianas são incapazes de proteger efetivamente todas as direções. Os elementos da enfraquecida 128ª Brigada de Assalto de Montanha, que defendiam esta área, sucumbiram sob a pressão de elementos de 2 divisões russas. O aumento da atividade russa nessa direção coincide com informações transmitidas tanto pela inteligência militar ucraniana quanto por fontes não oficiais sobre uma concentração russa ao sul de Zaporizhzhia, o que pode significar o início de uma operação ofensiva mais ampla com a intenção de capturar Orikhiv e talvez se aproximar da própria Zaporizhzhia. Deve-se notar, no entanto, que muitos dos avisos ucranianos anteriores nunca se materializaram. Direção Kherson. A área da foz do rio Dnieper permanece estável. Os russos realizam regularmente ataques de artilharia contra Kherson e seus arredores. Também vale a pena notar os ataques frequentes, principalmente a alvos civis, realizados por operadores de drones FPV. Supõe-se que os russos tenham escolhido Kherson como um campo de tiro para operadores em treinamento. Pequenas unidades de ambos os lados também continuam as atividades com o objetivo de assumir o controle das ilhas na foz do Dnieper. Resumindo, fevereiro e março, houve um claro enfraquecimento da pressão russa e uma consequente redução nos ganhos territoriais. O número de ataques russos diários diminuiu de mais de 200 para algumas dezenas. No entanto, a pausa operacional do lado russo em quase todas as seções da frente, que durou do início de janeiro até a segunda quinzena de março, não foi inédita. Uma pausa semelhante nas operações ofensivas ocorreu no início de 2024. Naquela época, os russos retomaram as atividades na virada de março e abril. Se o ímpeto das operações russas retornar ao estado do segundo e terceiro trimestres do ano passado, é muito cedo para falar sobre o esgotamento do potencial ofensivo russo. A defesa ativa ucraniana e uma série de contra-ataques na direção de Pokrovsk conseguiram retardar os avanços russos e estabilizar brevemente a situação nessa direção. No entanto, o potencial humano e de equipamentos da Ucrânia não fornece base para supor que em um futuro previsível as tropas ucranianas possam recuperar a iniciativa e passar para as operações ofensivas maiores. Devido a problemas de pessoal e resultados insatisfatórios da mobilização, as tropas ucranianas ainda permanecem no lado passivo e são os russos que podem escolher a hora e o local das operações
às quais as forças armadas ucranianas são forçadas a se adaptar. Os recentes contra-ataques táticos ucranianos também podem ter sido causados pelo desejo de demonstrar aos parceiros ocidentais, especialmente aos americanos, sua própria determinação de continuar a luta para persuadi-los a continuar ou até mesmo aumentar o apoio. O campo de batalha está mudando visivelmente, com o fator decisivo que influencia essas mudanças sendo o uso em massa de drones FPV. Isso limita muito o uso de veículos para operações ofensivas, especialmente blindados e tanques. Mudaram as táticas em operações ofensivas, o que os russos implementaram primeiro, e agora os ucranianos também estão tentando em algumas direções. Em muitos casos, as operações são conduzidas por grupos de assaltos de 10 a 15 soldados que usam condições climáticas adversas que pedem o uso de drones para penetrar na terra de ninguém. A brecha obtida é então reforçada por outros grupos de assalto que na maioria das vezes usam abrigo em porões de edifícios destruídos. Criar uma ameaça de ser isolado da retaguarda faz com que os defensores se retirem. Ataques usando veículos mecanizados ocorrem com menos frequência, pois são efetivamente neutralizados por operadores de drones. Mas deve-se lembrar que a eficácia do uso de drones FPV não é 100%. Citação do think tank Russia em fevereiro. Os veículos aéreos não tripulados têm limitações significativas. Depende da seção da frente e das habilidades dos operadores. Entre 60% e 80% dos FPVs ucranianos não atingem o alvo. Dos que atingem o alvo, a maioria não destrói veículos blindados. Além disso, há longos períodos em que a interferência ou clima prejudicam significativamente a capacidade de usar drones. A eficácia em ferir a infantaria é alta. Apesar dessas limitações, os drones são agora responsáveis por 60% a 70% dos veículos russos danificados e destruídos. Fim da citação. E assim, o principal problema para as forças armadas ucranianas continua sendo pessoal. A ineficácia da mobilização e sua impopularidade causam escassez na linha de frente. Como resultado, os ucranianos lançaram 2 caminhos adicionais para superar as limitações de mobilização. Por um lado, estão direcionando para a infantaria dezenas de milhares de soldados anteriormente engajados na retaguarda em defesa aérea, logística ou serviço técnico. Embora alguns dos soldados da retaguarda possam provavelmente ser escamoteadores que encontram uma maneira de evitar o serviço na linha, em muitos casos a transferência de soldados para a frente pode ser considerada ilógico. Pode-se mencionar soldados treinados em sistemas ocidentais de defesa aérea ou mecânicos com experiência em armas ocidentais. Dúvidas semelhantes são levantadas pelo envio de pessoal técnico de aeroportos para a infantaria. Também houve problemas após a transferência de muitos motoristas para a infantaria. Comandantes de algumas unidades ucranianas relataram anonimamente que isso causou problemas com a capacidade de recuperar equipamentos porque não havia motorista para operar o reboque. Na verdade, essa solução pode ser eficaz em poucas situações. Como relatou o comandante de outra brigada, ele recebeu reforços de cerca de 100 soldados de forças médicas, cozinheiros ou motoristas, a maioria dos quais não eram adequados para a infantaria devido a condições de saúde. Citação: dei 10 deles ao comandante do batalhão e ele me disse: há 3 hipertensos, 1 com pancreatite e 2 caolhos. Como devo enviá-los para lutar? Fim da situação. Relatórios semelhantes se aplicam atualmente às características dos recrutas mobilizados que chegam nas unidades da frente. Os problemas de pessoal das Forças Armadas ucranianas são ilustradas pelas palavras do coronel Serhiy Shatalov, comandante da 37ª Brigada de Fuzileiros Navais. Houve uma situação em que um batalhão foi subordinado a nós. De acordo com a lista de pessoal, deveria ter 800 soldados, mas tinha 202 soldados e desses apenas 10 em subunidades de infantaria. E esses 10 soldados devem defender toda a seção de defesa do batalhão. Hoje, não nos falta munição de artilharia, nos falta infantaria. Uma brigada não pode se defender efetivamente quando tem 34% de preenchimento de cargos de pessoal em batalhões da frente. A brigada recebe muito pouco reforços. No último mês, recebemos 14 soldados.
A segunda das soluções propostas é o serviço voluntário para homens entre 18 e 24 anos. Kiev, apesar da pressão de Washington, ainda não decidiu reduzir ainda mais a idade de mobilização de 25 anos. Em vez disso, foi introduzido o programa de incentivos voluntários para jovens, incentivando-os com benefícios financeiros, incluindo compensação de 1 milhão de hryvnias por um ano de serviço na frente. O programa Contrato 1824 foi acompanhado por uma campanha promocional bastante polêmica em seu conteúdo, já que o valor de compensação proposto é calculado em termos de cheeseburgers. Na conta oficial do Ministério da Defesa no TikTok, foi publicado um vídeo explicando aos potenciais recrutas que o 1 milhão de hryvnias oferecido pelo chamado contrato de jovens é suficiente para comprar 15 mil cheeseburgers. As controvérsias surgem não apenas da forma de incentivos, mas também do valor oferecido aos recrutas, que excede significativamente a compensação para soldados mais velhos, independentemente de terem sido mobilizados à força ou voluntários. É difícil neste momento determinar a eficácia deste programa, mas levando em consideração a pirâmide demográfica da sociedade ucraniana, não se deve esperar um avanço significativo. Os atuais problemas de pessoal ucranianos devem ser analisados juntamente com os objetivos das operações militares russas. Apesar dos objetivos declarados no aspecto territorial, é perceptível que, pelo menos desde a Batalha de Bakhmut, os russos visam principalmente desgastar o poderio ucraniano, ou, para ser claro, sangrar o exército ucraniano. Os ganhos territoriais são de menor importância a esse respeito, mas apesar de sua lentidão, eles têm sido constantes desde que os russos tomaram a iniciativa no outono de 2023. O enfraquecimento do potencial ucraniano pode acelerar essas perdas territoriais e limita a possibilidade de tomar medidas para recuperar a iniciativa. Esses problemas enfraquecem ainda mais a posição de negociação da Ucrânia, e os russos estão cientes. Este enfraquecimento ucraniano, que o Ocidente não consegue reverter com os meios à sua disposição no que diz respeito aos problemas humanos, significa que os russos não estão interessados em negociações de paz. Isso é evidenciado enfaticamente pela declaração de Putin de que as tropas russas estão progredindo e irão acabar com o exército ucraniano. Recentemente, um cessar-fogo no Mar Negro foi sugerido pelos americanos, mas a resposta russa a essa proposta foi a exigência para levantar as sanções ao Roselkosbank, restaurar o acesso ao SWIFT, levantar as sanções aos produtores e exportadores russos de alimentos e fertilizantes, bem como aos navios e portos exportadores. Essas e outras exigências russas foram uma resposta que, da perspectiva russa, não significa concessões, já que os russos não controlam a bacia do Mar Negro e não conseguem bloquear a navegação de navios de e para os portos ucranianos. O tempo está jogando a favor das tropas russas, que não apenas têm maior potencial de mobilização, mas o próprio processo de recrutamento e treinamento está sendo mais eficiente. Sendo mais direto, enquanto o potencial ucraniano está em constante declínio, o potencial russo ainda está aumentando. A incapacidade do Ocidente de resolver o maior problema das forças armadas ucranianas, o humano, também significa que a posição de negociação dos países ocidentais com os russos não é a melhor. Disputas conceituais sobre a Ucrânia entre a Europa e Estados Unidos também não ajudam. Tudo isso nos permite supor que os russos estão estabelecendo condições muito duras para os americanos, as quais teriam que ser atendidas para que Moscou pudesse suspender ou mesmo encerrar as operações militares. Especulando, pode-se supor que os russos esperam, entre outras coisas, uma retirada completa das tropas ucranianas de todos os oblastes ucranianos anexados em 2022. Portanto, ao contrário das expectativas, provavelmente não estamos nos aproximando do silenciamento das armas.